Um ditado bem conhecido na aviação é: o melhor avião para se trabalhar é aquele que paga o seu salário. Mas e se os pilotos pudessem escolher, qual seria a aeronave que eles iriam preferir e por quê? Diretamente do lado de um Lockheed A12, saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. É claro que essa é uma questão pouco científica, com grande carga emocional e gosto pessoal envolvidos. Mas se a gente analisar algumas das aeronaves mais populares da atualidade de aviação de linha aérea, a gente pode acertar com uma boa margem de segurança alguns dos aviões mais desejados pelos pilotos. E o mais interessante, você vai entender o que um piloto leva em conta quando escolhe trabalhar para essa ou aquela empresa e naquele avião específico. Como toda carreira, na aviação a gente só tem controle sobre uma pequena parte do que vai acontecer. Você vai lá e estuda tudo o que tem que estudar, se prepara, mas no fim você vai acabar trabalhando na empresa e no avião que a sua capacidade ou a sua sorte combinarem. Ou seja, quando o seu preparo e a oportunidade se encontrarem. Por isso, no gerenciamento da nossa carreira, é sempre importante que a gente tenha metas plausíveis para que a gente possa chegar o mais próximo possível do nosso emprego dos sonhos. Tá parecendo papo de coach, né? Mas não é não, tá? Acompanha aí. Então, para reduzir a nossa lista a 5 aeronaves, vamos colocar 3 mais acessíveis no começo de carreira e 2 que são geralmente a porta de entrada para as maiores, que vão ficar para outro dia. Essa nossa lista de 5 aviões, como eu já disse, não é exaustiva, ou seja, você pode fazer a sua e tem boas chances dela ser diferente da minha. Mas como há vários detalhes interessantes para ser levados em conta, vamos tentar abordar nesse vídeo alguns dos mais relevantes. Como eu acabei de dizer, é importante a gente ter metas plausíveis. Alguém que acabou de se formar ou tem pouca experiência dificilmente vai conseguir emprego no wide body de cara, né? Principalmente no Brasil, isso é praticamente impossível. Em outros países, até existem programas de treinamento em que o piloto começa já num avião wide body desse tipo aqui. Mas as vagas são poucas, muito disputadas e o treinamento é longo e exigente. Então, na maioria dos casos, no primeiro emprego em uma linha aérea, boa parte dos pilotos vai começar na chamada aviação regional. Como o nome já diz, é uma aviação de menor porte, em que tem menos passageiros, em rotas mais curtas, que voam de cidades menores para aeroportos mais importantes de uma mesma região, de onde vão partir os voos mais longos para outras cidades grandes, em outras regiões e até outros países. E aí a gente tem 2 modelos bastante populares e um que está vindo com tudo na disputa. Então, o quinto colocado na nossa lista é o ATR-72. Nem pense em chamá-lo de teco-teco. Esse robusto e super eficiente turbohélice franco-italiano tem uma aviônica moderna, leva até 70 passageiros e voa próximo dos 20.000 pés de altitude, numa velocidade de 500 km por hora. E qual o principal motivo para alguém querer voar o ATR? É porque ele é um avião em que o piloto voa bastante manualmente, porque ele opera em aeroportos mais remotos, pistas mais curtas, com menos auxílios modernos de navegação. Então a operação dele é bastante desafiadora. A asa alta e os comandos com cabos e sem nenhum computador interferindo faz com que pousar o ATR com ventos cruzados exija técnica e habilidade, coisa que qualquer piloto tem gosto em exercitar. O principal fator contra é o salário. Em geral, empregos em aviões turbohélices pagam menos que em jatos e aviões maiores, e a própria experiência nesse tipo de avião limita um pouco o progresso da carreira, mas é um excelente começo para quem tem pouca experiência e precisa somar horas, ou então um ótimo final para quem já realizou
tudo o que queria e agora está voando só para esperar a aposentadoria. Dois perfis comuns entre os pilotos desse clássico europeu com peso máximo de decolagem de 22 toneladas. E que junto com sua versão mais curta, o ATR-42, já vendeu mais de 1.400 unidades no mundo todo. Em quarto lugar está outro avião que já conquistou seu lugar na aviação regional, o Embraer E190. Ele é apenas parte de uma grande família conhecida como E-Jets, com grandes antepassados. Herdando o sucesso do Embraer 120 Brasília e do ERJ-145, a família 170-190 da brasileira Embraer é muito popular no mundo todo. E tem aí uns 10 anos chegou de vez no cenário brasileiro. Moderno, veloz, esguio, o Embraer 190 chama atenção por onde passa. E agora com sua nova geração, o E2, ainda mais. Com velocidade de cruzeiro em torno de 800 km por hora e um peso máximo de decolagem de 52 toneladas na versão maior, os E-Jets podem subir até 41 mil pés e contam com instrumentos modernos e uma eficiência lendária que faz deles a coluna vertebral de muitas companhias aéreas regionais pelo mundo. Levando até 130 passageiros, dependendo da versão, esse concorrente brasileiro de peso consagrou a Embraer como a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo. O principal pró de quem deseja pilotar um E-Jet é o passo importante na carreira de se voar um jato versátil e que fará uma boa diferença no currículo. O principal fator contra também é o salário, que na regional costuma ser mais baixo. Mas esse é um começo de carreira promissor para muitos pilotos e mais de 1.300 E-Jets já foram entregues às companhias de todos os cantos do planeta. E agora um avião que chegou discretamente, mas que causou uma verdadeira revolução no mercado mundial. O nosso terceiro colocado é ninguém menos que o Airbus A220. Não que a Bombardier, a empresa canadense que projetou o A220, não soubesse o que estava fazendo. Também fabricante do consagrado jato regional CRJ e do turbohélice Q400, foi graças a um imbróglio de uma fábrica americana do então C-Series com a Boeing que o modelo caiu no colo da Airbus, que numa jogada de mestre renomeou o avião de última geração e fez disparar as vendas. O A220 é maior que os E-Jets, levando cerca de 135 passageiros na versão 300 e com teto máximo de 41 mil pés e velocidade de cruzeiro de 850 km por hora. Também voa significativamente mais longe. O jato é silencioso, tem glass cockpit, fly-by-wire e side sticks, trazem o conforto dos pilotos para um outro nível. Com pouco mais de 35 unidades entregues, ele está começando uma promissora carreira. E o pró de se voar ao A220 é o conforto e a modernidade do seu flydeck, sendo a parte contrária, como também os outros aviões regionais, o salário. Mas como o A220 tende a substituir alguma das rotas antes feitas por aeronaves maiores, isso deve melhorar. No Brasil, nenhuma empresa possui aeronave ou tem planos de comprar. Eu ouvi uma pessoa falar que o C-Series foi um avião game changer. O motor que o C-Series usa foi projetado para ele. Então foi uma aposta muito grande da Bombardier. Pena que acabou o dinheiro e eles acabaram indo para o colo da Airbus. Então concluímos no final da nossa lista 3 grandes nomes da aviação regional. Como um fator a favor geral dessa categoria que a gente viu agora, está o maior tempo pilotando propriamente o avião, no voo manual, graças ao tipo de operação em aeroportos menores e menos preparados. Mas ao mesmo tempo isso quer dizer mais trabalho em mais voos por dia em voos mais curtos. Combinando-se a isso os salários mais baixos, a aviação regional revela-se a base da formação da indústria, de onde vem grande parte dos pilotos que vão depois pilotar aeronaves um pouco maiores, das quais vamos falar agora. No segundo lugar da nossa lista está um clássico, o jato de linha aérea mais produzido da história e que é há 50 anos um líder no segmento que praticamente foi criado por ele, o Boeing 737. Se graças aos problemas com o MAX e o NG as coisas andam meio nebulosas para essa lenda, não tem piloto que tenha passado por qualquer versão da dinastia que é o 737 e não sinta saudade. Com uma performance invejável e potência de sobra, o 737 é extremamente robusto e possui o maior índice de
despachabilidade, acho que existe essa palavra em português, entre as aeronaves de linha aérea. Ou seja, nenhum avião é tão confiável quanto ele, pois além de dificilmente dar manutenção na operação diária, quando acontece, normalmente ele pode ser consertado rapidamente e já é despachado novamente, graças à redundância dos sistemas. Voando a 900 km por hora e com um teto de 41 mil pés, o 737 tem peso máximo de decolagem de 85 toneladas. A versão NG pode voar tranquilamente de Brasília até o Caribe, e o MAX já vinha atravessando o Atlântico regularmente. Esse birreator americano é um avião old school. Seus controles usam cabos, atuadores hidráulicos, e por mais prazeroso que seja pilotar ele na mão, ele não tem o mesmo conforto dos jatos mais modernos que usam o sistema fly-by-wire. Com boa parte dos sistemas desenvolvidos lá na década de 60, os painéis do 737 lembram muitos das naves do programa Apollo, mas não se deixe enganar. Um moderno computador de bordo e instrumentação de ponta permite que ele faça procedimentos GPS de alta precisão e grande nível de automação. A grande vantagem do 737 para os pilotos é justamente essa mistura de moderno com o clássico, o que faz dele uma escola completa na aviação a jato, que geralmente inclui voos médios e longos, domésticos e até algumas rotas internacionais, que era o que o MAX vinha fazendo. O contra fica por conta da carga de trabalho, que além de elevada pelos sistemas básicos do avião serem pouco automatizados, se refletem também no desconforto de uma cabine relativamente apertada para um jato desse tamanho. O 737 tem capacidade aí na média para 220 passageiros e mais de 10.500 unidades já foram produzidas. E agora, no primeiro lugar da nossa lista, vem uma aeronave que revolucionou a aviação comercial de linha aérea para sempre. Um narrow body europeu brilhante, que surgiu no final dos anos 80 e está prestes a virar o jogo no segmento mais lucrativo da indústria da aviação. E a gente está falando do Airbus A320, a família, né? O jato que hoje domina o mercado brasileiro voa 870 km por hora e sobe até 39 mil pés. O seu projeto original era tão avançado que 30 anos depois pouca coisa mudou, e sua mais nova versão, o Neo, tem poucas novidades além do motor. E se no começo da vida dele o fly-by-wire e o auto-thrust levaram a 4 acidentes apenas nos primeiros 5 anos de operação, hoje o entendimento do jato pelos pilotos é muito maior, e muitos não abrem mão do conforto de sua espaçosa cabine de comando e da segurança das avançadas leis de proteção dos seus controles como um dos grandes prós do avião. E a parte contrária, a alta complexidade da sua filosofia de operação. Com um peso máximo de decolagem de 93 toneladas e levando até 230 passageiros, o A320 já é o jato de linha aérea mais vendido de todos os tempos, tendo recentemente ultrapassado o 737 nesse quesito, e conta com pouco mais de 9.000 unidades entregues. Com isso, a gente conclui a nossa lista de top 5 de aeronaves preferidas dos pilotos em início de carreira. Isso não quer dizer que muitos pilotos não escolham passar toda a sua carreira voando esses aviões, ou que muitos outros, após uma longa carreira nos grandes jatos dos voos transoceânicos, não vejam com bons olhos um emprego nessas aeronaves que permita que eles possam voltar para casa todo dia. Mas o mais comum mesmo é que elas sirvam como uma base para quem deseja alçar voos mais altos na carreira. Como eu disse, praticamente todo piloto de um avião que faz longos voos internacionais começou na linha aérea voando alguns desses 5 modelos que a gente falou. E já que esses aqui servem como trampolim para voos maiores, esse é um dos grandes diferenciais que colocam o Airbus A320 em primeiro lugar da nossa lista. Pilotos que têm a carteira do Airbus A320, ou seja, são habilitados a pilotar esse tipo de avião, conseguem emprego mais facilmente do que de outros modelos dessa lista, porque tem muitos empregos de Airbus pelo mundo e a comunalidade, ou seja, a rápida transição entre os modelos da Airbus é maior que da Boeing ou dos outros fabricantes.
E assim como é comum empregos no A320 e no 737 requererem uma experiência que dá vantagem aos que já voam aviões menores, como a ATR, Embraer e o A220, para o primeiro emprego nos maiores modelos em operação no mundo hoje, a experiência em jatos do porte do A320 e do 737 é quase sempre imprescindível. E a empregabilidade é um grande pró para uns modelos e um grande contra para outros que a gente vai ver em um próximo vídeo sobre esse tema dos top 5. Mas não é a única. E aí, como é que você acha que vai ficar a lista dos 5 grandes aviões de linha aérea mais almejada pelos pilotos? Então comenta aí embaixo qual seria a sua lista dos 5 aviões de entrada da linha aérea, para ver se a sua lista fica igual à nossa aqui do Aviões e Músicas. E aguarde o próximo top 5 que vai ser bem legal, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like se você gostou dessa lista. Um grande abraço e até o próximo voo!